Uma pessoa que estaria indo para Brasília cometer um atentado foi presa pela polícia a partir de uma investigação que foi conduzida lá no Distrito Federal. E claro, esse tema traz à tona o seguinte: será que é culpa do ex-presidente Bolsonaro? Porque de uma forma muito leviana, tudo o que acontece agora as pessoas atribuem ao ex-presidente Bolsonaro. É certo que o ex-presidente Bolsonaro praticou atos que desacreditaram as instituições, desacreditou o Supremo Tribunal Federal, e muitos que apoiam o ex-presidente desacreditam a Polícia Federal, desacreditam as Forças Armadas, enfim. Agora, não se pode atribuir todas as condutas, ainda que coletivas, praticadas por um grupo de indivíduos, no sentido de ir contra as instituições, não se pode atribuir isso objetivamente ou subjetivamente ao ex-presidente Bolsonaro. A gente sabe que, se tratando de responsabilidade penal, há necessidade de demonstração de um vínculo subjetivo. Então, não é porque o presidente ou o ex-presidente disse um dia que deveria subir todo mundo para Brasília, que a partir daquele momento todo mundo que fosse para Brasília, no sentido de praticar algum atentado lá, seja culpa ou responsabilidade penal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é importante ficar claro, porque assim como não se pode atribuir a responsabilidade, digamos, a quem seja de esquerda, aquele atentado que foi cometido pelo Adélio Bispo contra o ex-presidente Bolsonaro quando ele estava na campanha em 2018, você também não pode atribuir todo o ato praticado por pessoas aí alucinadas contra uma instituição ou contra algum dos poderes, atribuir esse ato ao ex-presidente. Porque a responsabilidade penal no Brasil, ela é subjetiva, então ela exige a demonstração clara ali de um vínculo entre essas pessoas. Então tem que haver uma combinação, um conluio, de alguma forma uma contribuição por parte daquelas pessoas que, em tese, seriam responsabilizadas por aquele comportamento, né? Você tem um crime de incitação à prática de crime, mas não significa que todos os crimes praticados por aquelas pessoas que forem incitadas terão de responsabilidade daquele que as incitou. É uma questão muito técnica, mas é importante, e é importante falar disso, né? Porque a gente vê hoje uma dificuldade de diálogo muito significativa. Vamos ver algumas das imagens aqui que foram postadas, né? O camarada fez alguns posts na internet, e esses posts estão entre aqueles elementos informativos que foram colhidos pelas instituições policiais. Eu me informei aqui pelo Infomone, né, que noticiou esse caso. Olha, vejo que disse homem que planejou atentado em Brasília antes de ser preso. Aí você tem na Carta Capital também, saiu também na Veja. E eu peguei essas postagens dele para nós vermos aqui, né? Numa primeira postagem ele falou: você arriscaria sua vida para cumprir com sua palavra? Dê minha palavra para uma garota. E disse a ela que eu iria cumprir lá. E dela dei minha palavra para uma série de pessoas, e só finalizo essa missão concluída, nem que me custe a vida. Caso não abriram brecha, agora eu vou abrir cirurgicamente. Eu vou fazer essa parada sozinho. Aumentem a segurança de Brasília em 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes. Aí mais uma postagem: se quiserem brincar de faca, eu amo faca. Desmembramento, o círculo ficou menor. Bom, realmente as postagens dele indicam que ele pretendia cometer alguma coisa lá em Brasília, né? Indica que ele queria praticar algum ato em Brasília, pelo menos é o que sugere. E claro, se há uma investigação da polícia nesse sentido, eu sou um daqueles que acredita nas instituições do país, né? Eu acredito na justiça, apesar de eu sei que há críticas podem ser realizadas, mas eu acredito nas instituições. Então, se a gente acredita nas instituições, a gente acredita que a polícia age de forma técnica, né? Até porque há a fiscalização do Ministério Público, a fiscalização externa, há o Poder Judiciário. Então, existe todo um conglomerado de instituições que visam a proteção dos órgãos, das instituições e das pessoas que estão em Brasília. Se a polícia realizou essa prisão, e como o Infomone noticia aqui, por exemplo, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu neste domingo 29 um homem suspeito de planejar um atentado em Brasília. A operação se deu após os investigadores receberem uma denúncia anônima relatando que o rapaz de 30 anos estaria em viagem à capital federal com o objetivo de praticar ataques violentos. O que não pode ser feito é o que eu disse no início: ser leviano ao ponto de querer atribuir isso também ao ex-presidente Bolsonaro. Tem que separar as coisas, meus caras. É algo muito sério? É algo muito sério. Agora tem que separar as coisas. Não é porque houve em um momento o ex-presidente incitando as pessoas contra as instituições que tudo agora que acontecer será de responsabilidade dele. Nós não podemos partir disso aí. Até porque a responsabilidade penal no nosso país é séria. Mas o que você pensa? Você acha que tem como atribuir isso agora
a direita, ou dizer que isso seria prática da direita, o comportamento da direita, ou isso é um fato isolado desse indivíduo ou coletivamente, mas daqueles indivíduos que tenham contribuído também para a ocorrência desse evento, ou que tinham também interesse na ocorrência desse evento, desse atentado lá em Brasília. Deixa aqui sua opinião nos comentários.